Olá, estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos. É com satisfação que recebemos todos vocês em mais um webinar a respeito desse assunto tão característico e, que boa notícia não, tão bem utilizado agora, que são os artefatos e pré-moldados de concreto. Nós tivemos um webinar já trazendo as tendências, as oportunidades, e agora nós vamos justamente trazer o assunto melhorando a qualidade dos pré-moldados de concreto para a urbanização das cidades. E com a participação especial hoje, nós temos aqui alguns convidados, e quero primeiramente trazer aqui, olá Fernando Cruzara, pode abrir a câmera aí, ele é regional, gerente regional. Boa tarde, Davidson, boa tarde, pessoal. Tudo bem, né, Fernando? Uma grande satisfação aqui, podemos juntos, a BCP Regional Centro-Oeste, está justamente hoje promovendo este evento, né, Fernando? Isso. Que tema? É uma satisfação estar com todo esse pessoal nosso do Centro-Oeste aí, pessoal de Brasília, Goiânia, Mato Grosso do Sul, e o do Centro-Oeste expandido, a turma de Rondônia, Tocantins, que eu espero que eles estejam todos aí, que hoje certamente a gente vai ter coisa boa para conversar com todo mundo. Isso mesmo, Fernando. E temos aqui hoje, né, nossa convidada especial, a arquiteta Ana Maria Aragão, da CEDU e do GDF. E, olá, Ana Maria, tudo bem? Como é que vai? Pode abrir aí. O seu áudio, Ana Maria, pode ajustar aí? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Prazer estar participando. Muito bom, muito obrigado mesmo pela sua participação. E ela trará justamente o tema do pavimento imobiliário urbano aqui nos projetos, uma experiência prática do GDF, né, Ana Maria? São coisas aí pertinentes ao nosso negócio. Também quero trazer aqui o Carlos Eduardo Miranda, nosso convidado aí também, Carlos Eduardo, consultor da GW e da Eto Soluções, aqui conosco, né, nosso colega. Olá, Carlos, boa tarde. Boa tarde, Davidson, boa tarde, Cruzara, boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo aí, viu, Carlos? Tenho certeza aí que você vai compartilhar muito da sua experiência nessa parte de saneamento aí conosco. Falar sobre o marco de saneamento um pouquinho, né? Coisas aí que precisamos conversar. Infraestrutura. Isso aí. E meu amigo Felipe, tudo bem, Felipe? Bem-vindo aí mais uma vez, né? E nós aqui trazendo esse assunto justamente para o nosso mercado de artefatos e pré-moldados. Grandes oportunidades, hein, Felipe? É isso aí, Davidson. Como sempre, a gente está tentando, é um trabalho que vem há muitos anos da ETOS, a BCP puxando essa discussão. Eu acho que o grande parte, ou se não uma quase totalidade, de muito que a gente acompanhou no mercado de artefatos no Brasil, tem um papel marcante da BCP. E para a gente a gente vê com muito orgulho a oportunidade de estar aqui, mais uma vez com eles e com esses convidados aí, ilustres, discutindo um pouquinho disso. Principalmente, Davidson, quando a gente olha o aspecto prático. Eu estou bem curioso, Ana. Estou bem curioso, Cadu. É isso aí. Então agora nós vamos hoje ter uma discussão aí já mais à vontade. Você que está aí participando conosco já prepara suas perguntas. No momento oportuno, ao final, nós teremos os nossos debates. E iniciando então aqui as nossas apresentações, o Fernando Cruzara vai trazer para a gente a ideia do concreto nas ruas do futuro. Então nós vamos aqui fechar as nossas câmeras, enquanto, Fernando, você pode aí trazer esse tema, que é justamente para abrir as nossas oportunidades de negócio, né? Aguardamos, então, sucesso para você aí. Bom, pessoal, é uma alegria, como eu falei, estar aqui com vocês, e hoje eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de trocar uma ideia e ver um pouco sobre como é que a BCP enxerga esse mercado de vocês e quais são as possibilidades que a gente vê de desenvolvê-lo, tá? Vocês vão ver que depois, com a palestra da Ana Maria é uma grande parceira nossa aqui do GDF, ela tem desenvolvido projetos muito interessantes, e a gente está trazendo a Ana Maria, mas ela representa praticamente todas as secretarias de desenvolvimento urbano do país, né? Então, nas grandes prefeituras, nas capitais, certamente deve ter alguém que faz esse trabalho da Ana Maria. Se não tiver, é preciso a gente chegar junto e ajudar, e fazer para as prefeituras. Mas as prefeituras grandes, normalmente, têm uma estrutura boa e permitem fazer isso. Bom, recentemente, nós tivemos aí o lançamento da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes. Foi um lançamento aí pelo
pelo MDR, né? Ministério de Desenvolvimento Regional, junto com vários outros ministérios, numa parceria com a Agência de Desenvolvimento da Alemanha. E essa carta é muito interessante porque ela monta uma estratégia nacional para a estruturação das cidades inteligentes, com foco no desenvolvimento urbano e procurando dar um indicador para que o país avance nesse desenvolvimento urbano com redução das diferenças sociais. Então, essa carta é um documento que é recente, é um trabalho importante, eu recomendo a sua leitura e como a própria carta diz, a participação no aprimoramento, porque, como a gente vai ver, todos os outros passos são a partir disso. Bom, mas nós temos a ideia de um projeto, mas a nossa situação, infelizmente, é essa: déficit habitacional, desemprego, concentração de pobreza, trânsito caótico, alta produção de lixo, violência, poluição do ar, dos rios e dos solos. Então, esse é a figura que representa as cidades brasileiras hoje, que por isso nós estamos precisando tanto de políticas urbanas e mudar essas situações. Bom, mas o que todo mundo quer é uma cidade sustentável. Uma cidade, para ser sustentável, ela tem que destinar e corretamente reaproveitar os resíduos sólidos, oferecer água de qualidade, sem esgotar os mananciais, reaproveitar a água da chuva, criar e utilizar fontes de energia, ofertar transportes alternativos, garantir opções outras de transporte, gerar emprego e combater esse desequilíbrio social, principalmente, né? No caso, qual é a busca? A busca e a expectativa é que o que está vindo aí é uma cidade digital. Uma cidade digital, ela propõe uma criação de identidade web, portais governamentais, né? Criação de infraestrutura e serviços de acesso gratuito a tecnologias, modelagens 3D a partir de sistemas de informação e outras cositas mais que são importantes para a gente. Bom, a partir da sustentabilidade e da cidade digital, é o que nós temos conversado sobre as cidades inteligentes. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui para poder a gente... Eu acho que vai ficar melhor. Aqui, ok. Então, uma cidade inteligente, de acordo com o nosso amigo André Gomide, é uma cidade que atende esses critérios de sustentabilidade e vai se preparar para um futuro digital, né? Bom, para uma cidade ser considerada inteligente, ela passa por um processo de camadas de evolução, né? Primeiro, as pessoas, uma análise das pessoas sobre o que as pessoas querem daquilo, quais são as suas expectativas, né? Quais são suas vocações, qual é a vocação daquela cidade. Um outro problema muito sério, e é aí que começa nosso caso a se refletir, é o subsolo. É fundamental que a cidade monte seu plano diretor de subsolo, entendendo como ele funciona e por onde passam suas redes de água, esgoto, telefone, energia. Nós sabemos isso? Acho que não. Estamos um pouco longe até disso, né? O solo, pensar em todos os aspectos urbanos, da reurbanização das cidades, a cidade deve organizar para ter localidade, moradia, transporte adequado, reduzir ao máximo os deslocamentos, permitindo a caminhada, a bicicleta, esse tipo de coisa, né? Então, esses dois pontos aqui, consideradas as camadas nossa da cidade inteligente, são a estruturação que nós tanto buscamos e que nos serve de como oportunidade muito interessante. Além disso, a infraestrutura tecnológica e a internet das coisas que estão vindo por aí, né? Bom, como é que um veículo autônomo, elétrico,
mais atualizados do mundo teria condições de circular nas nossas vias. Parece piada, né? Eu acho que as nossas vias precisam ser preparadas para esse futuro, porque nós vamos ficar muito longe do que tudo se a gente não fizer um trabalho adequado, né? Bom, a partir disso, o que seria uma rua do futuro, uma rua que tivesse adequada para isso? A criação de calçadas e ciclovias seguras e acessíveis é um ponto importante. Sustentabilidade e economia circular em todos os aspectos, né? Redes de informação, arborização urbana, não permitir que a arborização destrua toda essa estrutura que está aqui, né? Sistemas de drenagem e paisagismo urbano adequado, com pisos drenantes, captação de águas adequadas. Até o Cadu vai fazer uma apresentação depois sobre padronização desse tipo de material, né? Muito interessante. E a eletromobilidade urbana, criando condições aí para o transporte coletivo, organizando a cidade e tirando o veículo particular de dentro da circulação para melhorar essa coisa. Essa é a ideia da Rua do Futuro. E uma Rua do Futuro se encaixa muito bem nas expectativas de que nós precisamos. Então, só mudar de posição aqui. Pronto. O que a BCP tem feito? Dentro dessas demandas múltiplas das cidades, saúde, educação, habitação, saneamento, mobilidade, espaços públicos, a BCP enxergou que habitação, saneamento, mobilidade, espaços públicos são ótimas oportunidades para a aplicação desses produtos que vocês produzem, vocês, os fabricantes de pré-moldados de concreto. Então, a BCP desenvolveu uma plataforma, né, para permitir exatamente ela antes da plataforma, a plataforma seria essa aqui, de soluções para cidades, né? Mas antes disso, ela trabalha com projetos como o projeto Vias Concretas, que se propõe a fazer os pavimentos, né, nas vias urbanas, pavimento de concreto, intertravado, todos esses. O PDE, que é esse programa da gente aqui, que nós temos procurado melhorar a qualidade dos produtos pré-fabricados, inovando, criando todas essas condições que vocês conhecem já do PDE, né? Um projeto que chama Comunidade da Construção, que é focado, é uma espécie de um PDE para as construtoras do Sinduscom. E a gente gosta muito de fazer esse link do PDE com a Comunidade da Construção para a troca de oportunidades de negócio e outras coisas. Tem o Clube da Reforma, que é um projeto que procura melhorar as habitações nas áreas de baixa renda. E isso cria oportunidades também, principalmente para o mercado de blocos, por exemplo, intertravados e outros produtos à base de cimento no varejo, né? E o projeto Soluções para Cidades, que esse sim é o focado no que nós estamos conversando hoje. Então, é sobre esse projeto exatamente que eu vou começar a conversar um pouquinho. O que é Soluções para Cidades? Seria um programa de apoio aos municípios e às secretarias ligadas à FIM, né, que tem o objetivo de acelerar e qualificar o desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento, mobilidade e espaços públicos. Então, nós estamos falando de habitação, saneamento, mobilidade urbana e espaços públicos, né? Ok. Como é que esse projeto trata esse assunto? Bom, nós temos, numa ponta, o produtor das peças, é o produto, nós precisamos fortalecer esses produtores, dar condições a eles para ter os produtos das melhores qualidades para serem aplicados nos projetos do planejamento urbano. Acontece que, para isso, nós precisamos ter um sistema normatizado,
com capacitação de mão de obra, porque não adianta o produto ser de ótima qualidade e a mão de obra não colaborar, né? Nós temos que tratar o problema de acessibilidade, da mobilização social, através de mobilização social e legislação também. Também tem cartilhas para isso e esse tipo de coisa. E a parte da mobilidade sempre dando apoio às secretarias para as políticas saírem dentro dessa ideia de qualidade, né? Dentro dessa linha, nós temos aqui os projetos de habitação, né? E nos projetos de habitação, a mola mestra sempre a alvenaria estrutural, que é a mãe da racionalização dos projetos construtivos, né? Então, além da alvenaria estrutural, nós não precisamos entrar em detalhes, todo mundo mais ou menos tem essa ideia boa do que é alvenaria estrutural, mas além da alvenaria estrutural, a BCP tem feito um trabalho muito grande junto às construtoras, principalmente aqui na região de Goiás e Distrito Federal, onde a gente está alcançando mais, e para uma mudança para a utilização dos blocos pré-moldados de concreto. Na vedação, né? Esses blocos têm oferecido uma adequação à norma de desempenho e passa a ser um produto aí de muita comercialização e muito interessante. Então, essa parte de vedação também na área da habitação, muito importante. Além disso, nós temos sistemas pré-fabricados. Vocês vão me perdoar, mas eu não consegui uma imagem real do que seria o PISAC. Mas eu acho o exemplo do PISAC espetacular. O PISAC é um projeto da UNB, né, com a BRE britânica, e está sob a coordenação de um laboratório de arquitetura da UNB, e vai ter uma praça lá agora, muito interessante, praça de protótipos. E o Sinduscon, a equipe da DIMAT do Sinduscon, junto com vários consultores, parceiros, desenvolveu o que seria um protótipo, um sistema pré-fabricado, onde apenas 6 formas montam a estrutura. Você tem 6 formas de pilares e vigas que montam as estruturas. E as lajes alveolares formam os pisos. Então, essa estrutura é muito dinâmica, muito boa e totalmente reaproveitável. Eu acho que ela vai ter muito sucesso na hora que ela for erguida lá na UNB, e nós pretendemos promover uma visita disso lá. Então, essa parte de sistemas pré-fabricados, outras coisas, tem as placas de vedação que têm sido desenvolvidas, grandes oportunidades nessa linha aí. Além disso, como eu falei, o programa de reforma, tem o Clube da Reforma, assistência técnica que é dada, né? E é uma ótima oportunidade para os blocos e complementos no varejo. Além disso, outro problema urbano importante é o problema das enchentes, né? E a BCP foi buscar e organizou e normatizou e promoveu o desenvolvimento tecnológico do pavimento permeável. O pavimento permeável não é só o paver ser permeável, ele tem toda uma estrutura, né, de base, subbase, que consegue absorver uma quantidade de água adequada e calculada para dar vazão, para reduzir, vamos dizer, a vazão da drenagem urbana, né? E esse pavimento ainda ter condições de resistir ao tráfego ao qual está destinado. Alguns exemplos dessa pavimentação, isso hoje é uma realidade, está sendo feito em vários locais do país. Os produtores dos pavimentos permeáveis têm tido um sucesso muito grande. Tem um pessoal do Mato Grosso, inclusive, que se especializou em placas desse tipo, que está indo muito bem. Então, aqui mais alguns locais, um exemplo aqui de Minas Gerais também, né? Uma espinha de peixe, todo o pavimento sendo drenado e a água sendo captada para dentro dessa drenagem. Sempre tem que ter uma estrutura que acompanha. Então, o que é importante nisso? É importante fabricar, mas é importante ter o sistema garantido. Tem que ter gente que execute esse tipo de pavimento para poder ser sucesso. Quem quer adquirir um pavimento desse num condomínio,
ele não quer ter dor de cabeça para ficar sabendo se a brita que está sendo fornecida para ele vai ser adequada para absorver a água. Ele quer um sistema funcionando. Agora, esse sistema hoje, ele é muito funcional e a parte de manutenção dele hoje está muito bem resolvida também, é fácil de fazer. E o bloco é muito adequado para esse tipo de função. Bom, aí nós temos a turma da mobilidade, dos dois lados, as calçadas e ciclovias, dando a mobilidade ativa, né? Acessibilidade, soluções construtivas e programas de calçadas. É o que a gente tem procurado desenvolver. E pelo lado aí dos corredores de ônibus e das vias urbanas de menor tráfego, também soluções construtivas e pavimentação comunitária também é uma linha de trabalho que tem sido adotada. E o pavimento intertravado, por exemplo, ele se adapta muito bem a essa história da pavimentação comunitária, né? Hoje os grandes bairros aí de periferia de Brasília, como Sol Nascente, como Estrutural, todos eles estão usando um pavimento intertravado em larga escala e tem ido muito bem. Bom, na mobilidade ativa, então, os diversos tipos de calçadas, aí vocês, quando a gente entrar para ouvir a palestra da Ana Maria Aragão, aí vocês vão ver que beleza e quais são todas as possibilidades que estão sendo colocadas aí, né? Ainda, na parte dos corredores de ônibus, certamente, para esse tipo de função, tem sido adotado o pavimento de concreto. Ele é o mais adequado. Nem o asfalto, nem o intertravado tem oferecido essa resistência necessária para suportar esse tipo de coisa. Então, o pavimento de concreto tem sido adotado aqui. Mas tem uma grande oportunidade que aparece quando se cria uma linha de BRT, por exemplo. No entorno dessa linha, do BRT, do metrô, de todos esses transportes de massa, todo o acesso em volta precisa de ter calçadas, ciclovias e acessibilidade, pré-fabricados, de passarelas, todo esse tipo de coisa. Então, é um leque de possibilidades que se abre no entorno de uma estação dessa. Então, é aí que a gente acha que precisa ser mais trabalhado e é possível melhorar isso muito. A outra coisa, o pavimento urbano de tráfegos menores, por exemplo, então na periferia, como a gente falou, mas não só na periferia. Isso aqui é uma foto da quadra 500 do Sudoeste. Olha que beleza de pavimento intertravado que está colocado lá. Ele proporciona uma condição de temperatura muito melhor, é mais fácil de fazer a manutenção, só vantagem. Inclusive, pode ser combinado com áreas de pavimento permeável onde for necessário. Então, é uma ótima oportunidade para o pavimento intertravado, né? Bom, aí tem a área de requalificação urbana das cidades. Praticamente, em função do que está vindo por aí, essa é a conversa. A gente precisa olhar como é que estão as nossas ruas, como é que está a requalificação urbana. E tem prefeituras que têm se preocupado com isso e têm cuidado desse lado muito bem. Então, por exemplo, aqui está um exemplo que eu considero um dos melhores do país hoje, em termos do que foi feito, um projeto da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Essa é a Rua 14 de Julho. Essa rua foi totalmente aberta e criado galerias galerias técnicas, drenagem, todo tipo de... É uma rua que está preparada hoje para receber a parte, vamos dizer, digital. Está pronta, tem condições totalmente. E outras ruas que formam o centro urbano de Campo Grande estão sendo preparados também, e tem já um convênio com o Banco Mundial, se não me engano, o BID, para fazer essa intervenção. Então, isso aqui eu acho que é um belíssimo exemplo para todas as cidades do Brasil. Muito parecido com algumas coisas que estão sendo feitas em Brasília, e que a gente sabe que algumas avenidas, como a W3, por exemplo,
precisam de sofrer alguma intervenção praticamente desse tipo. E que a W3 aí, com o VLT chegando e com as adequações que a SEDU tem feito, eu acho que ela vai ficar um show desse tipo aí. Bom, aqui na requalificação urbana também, tomei a liberdade, Ana Maria, eu vi essa proposta aqui do setor de indústrias gráficas, né? Você vê o seguinte, cada vez que você faz uma readequação de um bairro desse, a quantidade de oportunidades que surgem é muito grande. Então, a gente precisa estar sempre conversando para poder promover esse encontro dos técnicos que estão lá fazendo o planejamento urbano com o pessoal que está fazendo os produtos. Se a gente fizer isso, for eficiente nessa ação, eu acho que não vai faltar mercado para os produtos e o pessoal da pavimentação, do desenvolvimento urbano vai ficar muito mais satisfeito com a nossa atuação. Bom, aqui, nessa área aí de requalificação, a gestão do subsolo e ordenamento territorial, né, com as galerias técnicas, o Cadu vai falar um bocado sobre isso, né? Mais ainda, o pavimento em tetravado de concreto, o piso drenante aparecendo como soluções importantíssimas para poder você fazer a manutenção em certas áreas dessas. Então, isso é muito, muito importante. Bom, para a plataforma Soluções das Cidades, que a BCP está com ela estruturada, oferece para vocês vários volumes de iniciativas inspiradoras e projetos técnicos, né? Esses volumes, eles varrem praticamente todos esses assuntos que a gente veio considerando, né? E ainda tem a possibilidade de oferecer uma consultoria da BCP em algumas coisas que sejam necessárias. Então, além disso, você tem todas essas publicações, você tem cartilhas de calçadas feitas em outros locais já, que podem servir de modelo. Leve para o prefeito, apresenta ao prefeito da sua cidade esse Soluções para a Cidade, ajude ao engenheiro e ao arquiteto a encontrar soluções para a rua principal da sua cidade e seu mercado vai estar garantido. Essa é a ideia, né? Além disso, várias outras publicações técnicas que estão aí à disposição, né? E o site, que facilmente acessável, né? soluçõespracidades.org.br. Façam suas consultas, conversem, procurem a turma da BCP e vamos conversando nessa linha que nós vamos conseguir melhorar essas coisas. Bom, para cada tecnologia à base de cimento, para o desafio urbano. Então, para todos os desafios urbanos, nós temos quase que uma proposta certa para liquidar isso. Bem, é isso que eu tinha para falar, muito na expectativa das palestras que vêm aí. Agradeço em meu nome e do Valdir, que está nos ouvindo aí, e nos dando sempre aquele apoio, aquela guarda. Estamos aí, e vamos dar um jeito de 2021, ver se essa pandemia passa, essa vacina chega, e a gente consegue tocar o nosso PDE e cumprir todas essas coisas. Oportunidade não falta, né, David? Nós precisamos atacar. Obrigado. Impressionante, né, Fernando? Quantas oportunidades esse fim de ano está mostrando para todo mundo. A gente tem ouvido as experiências das empresas nas várias regiões do Brasil, a gente tem conversado, e não é apenas um aquecimento, a gente vê novos negócios com realmente novas utilizações, novos formatos, muito dentro disso que você trouxe, muito dentro desse Conselho do Futuro. E vamos aproveitar, né? Temos que estar aí. É isso aí. Muito bom. Força para encarar e sucesso para suas fábricas. É o que a gente isso mesmo. Né? Muito obrigado, Fernando. E, um abraço aí, Valdir. Muito bom, né, Valdir? Quero agradecer também o apoio
Fernando e Valdir aí, toda a equipe da Regional do Centro-Oeste, mais uma vez, especialmente nesse evento. Valdir sempre dando suporte aí para todo o pessoal do PDE. Olha aí o Valdir. Fala, Davidson, fala pessoal, sucesso aí no nosso evento, um abraço. Muito bom, obrigado aí. Agora, Ana Maria, quero te convidar aí para a gente conversar um pouco sobre essa questão do pavimento imobiliário urbano nos projetos do GDF. Vamos ver aqui agora essas novidades, um caso prático em cima daquilo que você tem de tanta experiência para nos trazer. Então, agora os minutos são com você. Estamos ansiosos aí para conhecer a experiência prática. Obrigada. Conto aí com a colaboração de vocês, também no sentido de organizar o thumbnail da gente, isso mesmo, porque é um novo momento, né, que a gente está tendo, mas também é uma grande oportunidade, porque justamente talvez não tivéssemos a oportunidade de mostrar os projetos aqui do Distrito Federal para um público de outras cidades, e eu acho que os webinars e toda essa questão digital, né, realmente está nos auxiliando na divulgação. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de apresentar esses projetos. Eu não estou sozinha, na verdade, eu represento essa equipe, né, uma equipe de pessoas experientes e jovens arquitetos e engenheiros. Nós estamos trabalhando desde 2016 numa coordenação voltada ao desenvolvimento de projetos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Essa secretaria tem produzido, digamos assim, um olhar sobre a cidade muito voltado à questão da mobilidade ativa, né? Não é à toa que nessa foto aí nós estávamos todos de bicicleta, tentando fazer um ensaio pela cidade, vendo as dificuldades para essa forma de deslocamento, o que é, em certo sentido, uma inovação para a cidade, porque Brasília, como vocês sabem, é uma cidade realmente pensada, seu desenho urbano pensado para o veículo, e muitas questões estruturais da cidade precisam de uma adaptação quando a gente passa a pensar no pedestre e no ciclista. Então, o rol de projetos apresentados pelo Fernando, né, essa ideia da cidade sustentável, vem ao encontro do tipo de projeto que a gente está desenvolvendo. Muitas vezes temos que suplantar tanto uma problemática da cultura, dos próprios órgãos de governo, no sentido de dizer, olha, uma calçada é também uma oportunidade de se transformar a cidade, todos nós voltados muitos para essa questão, né, do asfalto, da via, de criar viadutos, e agora abrindo um leque de oportunidade, que são esses projetos que eu, então, vim apresentar para vocês. Esse daqui foi a nossa primeira obra, construída lá em 2016, uma situação bem específica, em que nós tínhamos um contrato vigente de execução de calçadas moldadas em loco, e uma transformação dessa área aqui, onde vocês estão vendo esse calçadão, era uma área toda de estacionamento. E quando nós especificamos o projeto, né, nós imaginamos o resultado que a gente está mostrando aqui na porção superior direita, né, com essa qualidade de mobiliário, balizadores em concreto. E como vocês podem perceber, o resultado dessa obra, que só tem 4 anos, foi o pior possível. Então, na verdade, eu quis começar a falar para todos vocês que estão trabalhando na cadeia produtiva, tanto de pavimentos quanto de mobiliário, para dizer que muitas vezes vocês que realmente nos dão a possibilidade de orgulho dos resultados, né? Então, assim, não basta a gente ter o desejo como projetista de especificar um material, de querer inovar, de ter toda uma luta, porque vocês não imaginam o que foi a luta para a gente tirar essas áreas de estacionamento dessa via, e, por outro lado, o resultado ao longo prazo, né? No primeiro momento, digamos assim, os primeiros 2 meses, esses balizadores estavam todos impecáveis, mas na primeira chuva eles já foram se deteriorando, a aparência, a fixação foi péssima, em vez da fixação como especificado inicialmente, colocaram só um vergalhão. Na primeira batida do carro, essas bolas rolaram pelas ruas e foi matéria de jornal. Então, uma consciência cada vez maior que nós temos é que não basta apenas a nossa atuação dentro do governo, a nossa atuação na área de projetos, se nós não tivermos toda a cadeia da produção da obra amparadas. Aqueles que produzem os componentes, aqueles que executam a obra.
Bom, dito isso, eu passo para o nosso caso atual, né, o caso de sucesso, uma obra que nós realizamos com uma parceria com grupos hospitalares aqui no Distrito Federal. A obra não foi paga com recursos públicos, e sim com desses 2 grupos hospitalares. É um programa que nós temos aqui no Distrito Federal chamado Adote uma Praça, que promoveu a requalificação de um setor que estava tomado por uma situação bem complicada, realmente, de obstrução das calçadas, de estacionamento irregular, dos quiosques. Nós tínhamos ambulantes e quiosques tomando todo o espaço disponível nesse setor. É uma área de 30 hectares, então bem grande, com uma complexidade que chegava ao ponto de nós não conseguirmos passar uma ambulância numa situação de emergência. Então, essa obra ela foi realizada durante a pandemia. O nosso objetivo fundamental foi a recuperação da possibilidade de mobilidade para, né, essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, não só pessoas com deficiência, mas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade por estarem buscando um médico, um hospital. Só para vocês terem noção, são 6 hospitais e mais um conjunto de grandes clínicas nessa área. E a partir dessa recuperação desses caminhos, nós tivemos também a oportunidade, digamos assim, é um conjunto de projetos que traz o piso pré-moldado. Nós temos uma tradição muito grande aqui no Distrito Federal do uso do concreto moldado em loco. Então, para que vocês vejam, né, eu vou mostrar aqui um conjunto de projetos que vão usar esse material, mas isso daí foi realmente vencer uma cultura em que as pessoas diziam assim para a gente: olha, vocês estão querendo especificar um piso de shopping. Piso de shopping para a cidade, para uma calçada, né? E todo esse processo de convencimento, nesse ponto, a gente é muito grata à BCP, tanto o Fernando, mas o Valdir, principalmente, nos ajudando no convencimento com as nossas secretarias de obras, a nossa companhia urbanizadora, no sentido de mostrar que, na verdade, esse piso ele era uma oportunidade de manutenção, de maior durabilidade e evitar aquele efeito que eu mostrei para vocês na primeira imagem de uma obra com 4 anos totalmente degradada. Tivemos algumas dificuldades porque não tínhamos uma produção local, não temos ainda uma produção local desses pisos grande, né? Temos algumas produções artesanais que não se mostraram muito adequadas, e todo esse material teve de ser trazido de outras regiões do Brasil com o pagamento de um frete alto. Então, isso daí realmente também é um elemento dificultador quando você especifica um material que você não encontra na tua região imediata, né? Mas o efeito foi, sem dúvida nenhuma, assim, muito bom. Vou até mudar aqui a minha imagem para que vocês vejam como é que era a situação anterior. Isso daqui é o principal eixo de deslocamento a partir da parada de ônibus, né? Então, onde todos os trabalhadores se deslocam diariamente para essa região. E tivemos, assim, realmente uma qualidade muito grande. Aqui uma imagem também dessa praça que nós criamos, uma praça de quiosques. Nós precisamos de desobstruir as calçadas e relocamos todos os quiosques. Isso daqui era um bolsão de estacionamento. Então, tivemos uma situação como essa, que é realmente a necessidade de você vencer essa lógica de que qualquer espaço na cidade deve ser destinado ao carro, até porque nós tínhamos vários bolsões privados de estacionamento que podiam ser utilizados. E aí eu trato também uma outra questão, né, que o pensamento dessas obras de requalificação abarca não só a questão do piso, mas todos os componentes imobiliários, né, desde o banquinho lá, que nós tivemos que pensar, até o conjunto de pergolados. Então, realmente, assim, existem muitos elementos que podem fazer parte dessas obras e que dificilmente a gente encontra comercialmente. Então, esse é o tema que eu também queria trazer para vocês, né? Que a necessidade de nós pensarmos não só os elementos tradicionais de uma obra, mas toda essa questão do mobiliário que pode ser agregado, o mobiliário também em concreto. Uma questão interessante, assim, que também foi uma outra experiência que nós utilizamos, foi, por exemplo, essas plataformas elevadas, que são situações em que nós nivelamos a calçada e a rua para permitir uma melhor acessibilidade entre
os espaços, né? Aqui no caso 2 hospitais, pois nós tínhamos diferentes grades de cota de soleira entre cada um deles, e nós utilizamos esse elemento, que são plataformas em concreto armado, pigmentada, justamente para poder permitir depois a pintura da sinalização, e aproveitando, né, esse elemento, que é um elemento de acessibilidade, mas também um elemento de moderação do fluxo. Então, aproveitando esse elemento, implantamos um outro conceito nesse espaço urbano, que é o conceito da Zona 30, que é uma área de prioridade para a circulação de bicicletas e de pedestres. No caso, uma questão que eu comentei até com o pessoal ontem, enquanto estávamos vendo o material e discutindo a temática, né, desse seminário, é justamente a experiência com concreto pigmentado. Então, nós pigmentamos essas áreas justamente para permitir o contraste da sinalização viária, né, no caso aqui a sinalização horizontal, mas a saturação desse pigmento em concreto nas plataformas deixou um pouco a desejar, né? Então, infelizmente, apesar de super bem executadas, na hora que o Detran foi lá pintar essas faixas de pedestre, ainda colocaram uma moldura preta em volta, e foi bastante decepcionante para a gente, porque o resultado não ficou como queríamos. Mas tivemos o objetivo, sim, de conseguir construir, então, essas superfícies contínuas, em que vias e calçadas são niveladas, mostrando para o veículo que aqui o espaço não é dele, é do pedestre e do ciclista. Na execução dessas plataformas, que também era uma novidade, assim, tão longas aqui em Brasília, tivemos toda uma discussão sobre a questão da drenagem urbana, sobre como não faríamos a retenção da água. Então, a solução, na verdade, foi bem artesanal. Se nós tivéssemos um componente, por exemplo, pré-moldado, que permitisse, então, essa canaleta no mesmo nível de 15 centímetros da plataforma, porque essa era a questão fundamental, nós não tínhamos muita altura, então precisávamos de largura. Se tivéssemos uma canaleta pré-moldada, poderíamos ter dado uma solução mais ágil, talvez, a execução dessas plataformas, que tiveram que ser feitas com a interrupção do trânsito. Então, imaginem que nós estamos falando de um setor hospitalar, com situação de trânsito de emergência, a logística dessa obra teria sido muito mais fácil com componentes pré-moldados. Outro tema que eu trago assim para vocês foi o tratamento que nós tivemos dos estacionamentos e uma intenção de transformar esses estacionamentos em uma área com uma qualidade, né? Não apenas de arborização, mas que o próprio pavimento pudesse nos formar esses rendilhados, né? Então, trabalhamos sob as vagas, então aquela área em que o veículo acaba tapando, né? Mas sem prejudicar a questão da acessibilidade, trabalhamos então com os pisos furados, assentados, de tal forma a conseguir funcionar como um piso permeável. Então, isso daí também é um ponto de inovação, a gente pensar que o projeto urbano, a requalificação, é uma oportunidade para a gente resolver com sistemas de microdrenagem o problema das águas pluviais. Do Distrito Federal, nós temos aí uma estação chuvosa em que as chuvas são torrenciais e nós precisamos de sistemas complementares ao sistema convencional, né? Aqui também uma outra questão, trabalhamos com as valetas de infiltração, aqui nessa área dessa calçada bem longa que nós tínhamos, também uma outra experiência que estamos iniciando aqui no Distrito Federal. E aqui o tema do mobiliário que eu trago para vocês, porque é um desafio muito grande, né? Nós desenhamos esse banco, tivemos assim a sorte de, no momento da produção, para dar maior leveza, né, fizemos ele vazado, e ao longo da obra tivemos a necessidade de transformar alguns bancos em floreiras para evitar o estacionamento irregular dos veículos, todos eles com muito mau comportamento aqui no Distrito Federal. Mas realmente também foi uma produção artesanal. Então, agora estamos tendo uma demanda por novos bancos, mais floreiras, e não temos comercialmente como fazer essa aquisição dentro do governo, né? Precisaríamos de realmente produzir. Então, toda essa questão da gente ter a família, né, vamos dizer assim, a família de elementos que pudéssemos utilizar nas obras, seria assim, realmente uma grande oportunidade para a cidade,
para a cidade, porque permitiria que, ao longo, né, além do período da obra, a gente pudesse dar continuidade ao atendimento dessas demandas. Outra obra que nós estamos trabalhando também com uma remodelação é a Avenida W3, é a primeira avenida comercial da cidade, que ao longo dos anos foi se degradando de forma muito intensa. As calçadas, elas tinham um desenho muito bonito em pedra portuguesa, mas a falta de manutenção realmente nos coloca esse desafio da substituição do piso. Então, a solução que nós encontramos foi a delimitação de uma faixa de serviço, a faixa de serviço rememorando a pedra portuguesa, e o restante com o piso em placas de concreto, né? Estamos usando a placa 40x40 porque nos permite uma modulação mais interessante com o piso tátil, né? Que pela NBR 9050 tem uma dimensão específica, né? De 25 a 40 centímetros para instalação nas áreas públicas. Aqui também a experiência que nós tivemos, também recolocamos uma área de estacionamento muito grande, toda ela no pavimento, né, nos pavers de concreto. Aqui o bloco intertravado foi utilizado para marcar esse estacionamento. A colocação da placa implicou um desafio, e o principal desafio, eu coloco também para fazer um link com a palestra do Carlos, que vem, né, a seguir, que é a questão dos PVs que nós encontramos pela cidade. Então, num primeiro momento, nós precisávamos, né, íamos ter uma perda muito grande. Essas duas imagens aqui são as imagens da solução inicialmente pensadas, imagens à esquerda de vocês, que seria realmente para a gente poder fazer o arremate com a pedra portuguesa, nessa linguagem original da cidade, e evitar muito desperdício, muita perda das placas, sempre para situações em que o arremate fosse inferior a 15 centímetros. Só que em determinadas situações, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo na direita, a quantidade de PVs, tampas, era tão grande que a solução não deu o efeito desejado. A superfície em pedra portuguesa foi muito grande, não teve o objetivo que nós imaginávamos, e estamos agora, porque temos agora mais 5 quilômetros de rua que serão executadas com essa solução parecida. Estamos repensando esse arremate em pedra portuguesa, vamos fazer o arremate sim em placa, com uma perda grande, mas justamente porque o efeito, devido à quantidade de PVs que encontramos, parecia um terreno minado, essa obra, né, nesse trecho específico. Aqui eu também trouxe uma outra questão, assim, um pouco crítica, né, com as dificuldades que nós estamos encontrando nesses projetos. De novo, a questão do mobiliário. Então, havíamos desenhado um banco. O banco, que é esse da esquerda, né, que vocês veem aqui na parte esquerda da tela de vocês, não era para ser desse jeito. Então, a gente sabe que que é um risco que nós temos quando nós desenhamos um banco, que é a produção no canteiro de obras, pela empreiteira que não é especialista na produção do componente industrial. Então, isso daí para a gente, assim, quando eles executaram, totalmente diferente do projeto, a base não ficou arrematada na placa 40x40, o banco ficou alto demais para a largura, ou seja, foi muito mal sucedido, né, essa fabricação de canteiro. Então, a gente quer cada vez mais poder realmente, embora, né, os processos licitatórios nos exijam que a gente dê uma especificação, dê o detalhamento maior possível do mobiliário, dos componentes, ter a possibilidade do equivalente comercial, porque o equivalente comercial nos leva realmente a uma melhor qualidade. Eu trouxe aqui essas duas imagens para vocês. A imagem aqui é da direita, superior direita, que é um banco executado na década de 60, de Brasília, né? E aqui, embaixo dele, um banco pré-moldado, que nós temos aqui, da década agora dos anos 2000. E a gente não percebe diferença, tanto a má qualidade do banco antigo, quanto do banco recente. Então, assim, é um problema realmente muito grande que deixa a gente muito chateado na hora de executar a obra, né? Ver a má qualidade dos componentes que nós encontramos
no mercado oferecido. Porque, de novo, eu queria trazer para vocês assim que a nossa preocupação, quer dizer, o banco, ele é muito mais do que apenas um elemento para uma pessoa poder sentar eventualmente. E aí eu mostro aqui essa imagem, né, que é um dos becos que foi executado, em que a possibilidade, né, da requalificação trouxe toda uma dinâmica urbana. Então, os bancos, as cadeiras, as mesas que a gente coloca nesses projetos, eles dão uma dinâmica e eles atraem oportunidades econômicas, comerciais, que a gente não imagina. Né? Então, nesse caso aí, é um caso super bem sucedido. Vocês veem como é que o beco era antes, né? Essa imagem aqui totalmente interrompida, sem qualidade, e o que ele se transformou. Né? Então, é uma mensagem quase que eu gostaria de deixar para vocês nessa apresentação sobre as novas oportunidades. E aqui, os projetos que nós estamos tendo, essa daqui é a obra que está em andamento, que é a requalificação de outro setor, um setor central de Brasília. Vocês podem ver que o que a gente imagina é também tirar os carros dessa situação de estacionamento irregular, transformar, temos aqui uma área muito visível na frente de três grandes centros comerciais da cidade, aqui bem na zona central, está perto do ponto de ônibus com maior frequência de passageiros do Distrito Federal, está aí bem pertinho, e o pedestre, que quase representam mais de 12 mil pedestres por dia, estava completamente esquecido nesse espaço. Aqui a imagem de como nós praticamente não temos calçadas hoje, tínhamos 2 faixas de rolamento para o veículo, totalmente tomadas por carros estacionados dos dois lados, então nem tínhamos uma faixa de rolamento com a sua dimensão adequada, né? Também causando grandes problemas, como o trânsito, por exemplo, de um carro do Corpo de Bombeiros. E a nossa ideia é trabalhar com redimensionamento, a possibilidade de estacionamento em uma das laterais e ampliação da calçada. Então, são projetos realmente voltados para o pedestre. Estamos em obras. Aqui eu trouxe umas imagens, ainda estamos no iniciozinho da obra, ainda não colocamos o nosso piso em placa, que nesse caso vai formar um mosaico, então, né, estamos trabalhando também com a questão das cores, mas nós tínhamos essa área totalmente interrompida por essas entradas e saídas de garagem, e agora estamos conseguindo a continuidade da calçada, né, a continuidade dos pavimentos para o pedestre. Outro projeto, essa daqui é também uma licitação que está sendo homologada em breve, mais um projeto nosso, que é a Praça do Povo, no setor comercial sul, também em frente dessa principal parada de ônibus, onde circulam mais de 10 mil pessoas por dia. É uma área que está muito degradada e vamos fazer a transformação dela e de todo o entorno. Né? Vocês podem ver nessas imagens aqui, sempre as fotos em preto e branco, de como a gente... né, tem esse espaço, as calçadas muito deterioradas, é uma área que se consolidou bastante na década de 1970 e que nunca tinha passado por uma reformulação global. Sempre pequenas intervenções, um retalho, uma colcha de retalho de manutenções e que agora temos essa obra também para ser lançada, que é a requalificação do setor comercial sul. Uma situação de beco, vários becos, ruas de serviço, modelo do urbanismo dos anos 1960, né, do período da construção de Brasília, e aí estamos, né, realmente tendo que abrir, criando uma nova situação, uma nova oportunidade para todos esses comércios, né? Acho que a pandemia, no caso específico desse setor comercial sul, nos trouxe uma outra reflexão, que é o problema da setorização de Brasília, e uma das medidas que o governo também está empreendendo é a inserção de usos residenciais nessa área, que não é permitido hoje pela legislação. Nós não estamos apenas fazendo obras na área central de Brasília, uma outra remodelação bem intensa, é uma remodelação numa das cidades pré-existentes à construção de Brasília, digamos assim, na nossa periferia histórica, que é a cidade de Planaltina, na porção norte do nosso território, uma cidade que tem uma população bem tradicional e que não tinha, por exemplo, o tratamento dessa avenida, que é uma avenida comercial, onde a obra é relativamente simples, é a substituição do pavimento das áreas de estacionamento, ampliação de calçadas e inserção de ciclovias. Mas também estamos trabalhando com uma outra área, que é a área mais populosa do Distrito Federal, a cidade da Ceilândia. Nós temos uma população
muito grande morando aí, e essa daqui é a principal estação de metrô que vocês estão vendo, essa cobertura, que é a estação Ceilândia Centro. Então, numa área tão importante como essa estação central, nós temos uma praça que, na verdade, é um terreno baldio. Então, esse é um outro projeto também de bastante prioridade do governo para sua execução, que são as obras de requalificação da praça. Aqui algumas imagens em que vamos utilizar caminhos, também todo o mobiliário que dê a imagem necessária de monumentalidade, de importância para essa região que concentra a maior parte da população do Distrito Federal. Ainda também com essa ideia de um mobiliário que marque, né, os espaços, nós também temos outras cidades, né? O Brasília hoje tem um conjunto de inicialmente cidades satélites, mas que já tem tanto postos de trabalho como áreas de moradia bem, bem grande. O Guará é uma dessas áreas, com empreendimentos comerciais e principalmente residenciais de muita qualidade, está se tornando um local de moradia para uma população de cada vez maior poder aquisitivo no Distrito Federal, porque ela é bem próxima da região dos polos de trabalho. Então, também estamos trabalhando, né, a remodelação de praças nessa região. E aí eu queria deixar essa última imagem da minha apresentação, até para fazer essa ponte com a questão do marco do saneamento básico e também dos componentes da drenagem, que é um projeto que nós temos para uma área histórica. Como vocês sabem, Brasília teve vários acampamentos operários, né? A sua construção em 5 anos abrigou e dinamizou as obras de uma forma intensa, e essa área chamada Vila Planalto é um desses antigos acampamentos que foi tombado. Ele é uma área protegida como patrimônio cultural, e como vocês podem observar, é uma área em que né, não tem espaço para as calçadas. Entretanto, as pessoas e as crianças brincam no meio da rua. Então, esse projeto, nós estamos utilizando o conceito da rua compartilhada, que é essa rua, né, sem divisões de calçada e para veículos. E nós tínhamos um problema sério, que era que essas ruas não têm drenagem. Então, nós estamos adotando aqui uma solução de drenagem central, em que as tampas dessa canaleta vão fazer parte da paisagem. Então, não só nós estamos recuperando e refazendo toda a superfície pavimentada com o pavimento intertravado, mas nós estamos adotando justamente, tentando incorporar a tampa da canaleta de drenagem como um elemento para criar uma textura para esse piso, um elemento de interesse tão importante quanto o restante do mobiliário. Então, assim, são projetos que vêm a cidade e o espaço urbano de uma forma bem integral, todas essas disciplinas procurando ser integradas. Infelizmente, ainda não conseguimos, como Campo Grande, chegar numa situação de conseguir ter os nossos dutos de telecomunicações e de rede de drenagem, água e esgoto, mas a gente espera poder prosseguir com esses projetos e realmente conseguir uma grande transformação para o Distrito Federal, não apenas a área central, mas todas as cidades que compõem a nossa região. É isso, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade. Ana Maria, que privilégio, hein? Essa ideia, esse processo, esse princípio da calçada ou da via compartilhada, ele é fenomenal, ele é fundamental para esse novo modelo de ruas do futuro, como o Fernando colocou, né? A gente vê essa integração das vias, a integração do espaço, a diferença que faz isso no comércio, nos negócios e tudo que acontece depois. É muito viva, né, essa experiência. E uma pergunta aqui, aproveitando aqui que a gente tem a participação já dos nossos participantes aqui do chat, a requalificação da Avenida Hélio Prates, na Ceilândia, ela também compõe esse conjunto que você estava falando? Sim, elas compõem, o projeto não está sendo elaborado pela nossa coordenação, é pela equipe da Secretaria de Obras do Governo do Distrito Federal. É um projeto muito interessante, porque a Avenida Hélio Prates é uma via estruturadora, são vários quilômetros, quase 10 quilômetros de vias. Nesse projeto, a ideia é trabalhar com o concreto pigmentado, utilizando diferentes faixas, né, para poder demarcar justamente a faixa de serviço, a faixa livre para
a pessoa com deficiência, né, e com a melhor mobilidade, e também inclui uma ciclovia, que é uma grande demanda para aquela região que também concentra um número enorme de ciclistas. Então, acho que o Distrito Federal vai estar cheio de projetos, e o que não falta é projeto para todo mundo desenvolver. É cidadania, né? Cidadania, isso é uma restauração de todo o ambiente, toda a cidade. Olha, ao final nós voltamos, Ana Maria, aqui com algumas perguntas para o debate, né? Esteve aqui conosco, então, a arquiteta Ana Maria Aragão, da CEDU, GDF, trazendo o assunto pavimento imobiliário urbano nos projetos do GDF. E agora eu quero trazer nosso amigo Carlos Eduardo Miranda, da GW Engenharia, e também consultor da equipe da Eto Soluções, falando sobre o marco do saneamento e o impacto na construção civil. Carlos, você que é um especialista em saneamento, você que já tem tantos anos aí de prática, não só nos artefatos, mas essa sua vivência em obras de grande porte, de soluções de saneamento urbano, de que maneira, então, o marco do saneamento vem trazendo oportunidade de negócio aí para as nossas fábricas, para as indústrias de artefatos de cimento, né? Então, agora com você, muito obrigado, passo a palavra. Obrigado, Davidson, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Vou falar um pouco do marco e tentar linkar ele com a nossa parte de infraestrutura. É um tema novo, foi sancionado agora, em 15 de julho, e ele altera a lei de 17 de julho de 2000, a lei 9.984, e ele, na verdade, traz os aspectos mais modernos, visando a busca de investimento. O governo federal fez isso pensando em atrair o investimento privado para a área de saneamento. As expectativas do governo federal, a universalização dos serviços de água, esgoto, drenagens pluviais, 1,45 bilhão de custos anuais com a saúde. Então, a cada R$1 investido em saneamento, gera uma economia de R$4, segundo a Organização Mundial da Saúde. E é isso que o governo quer. Então, dentro do marco legal do saneamento, alguns itens são os mais importantes para nós, que somos da cadeia construtiva. Ele extingue o chamado contrato de programa. Antes, uma concessionária podia fazer ela mesma a obra ou entregar para alguém diretamente. Agora não, ela é obrigatória fazer a licitação. Então, é mais concorrência e ela tem que entregar um projeto. Então, por ter que entregar um projeto, já existe uma preocupação melhor em estudo, para poder abrir essa licitação e a concorrência aumentar. E também, para não prejudicar pequenas cidades, que talvez pudessem não ser atrativas economicamente, foi colocado o bloco de municípios. Então, um município que seja atrativo, ele vai englobar no seu consórcio, vamos dizer assim, várias outras cidades em que podem contratar conjuntamente, ou mesmo uma pequena cidade, dentro da negociação feita pelo bloco, ela pode contratar, fazer essa licitação de forma coletiva ou individual. E agora, devido a esses pontos principais, que vem o motivo pelo governo federal ter feito essa atualização da lei. Eles pretendem buscar na iniciativa privada, oferecendo esses blocos de cidades, a ordem de 500 a 700 bilhões em 10 anos. Isso, para as condições que o país atravessa de crise, é impossível fazer somente com dinheiro governamental. Então, por isso, eles tornaram mais atrativo essa área do saneamento para trazer um investimento privado. E agora eu vou falar um pouco sobre esses impactos, algumas dificuldades que nós encontramos para que possa ser feito esses investimentos e que possa ser mais atrativo e qualidade das obras aqui no DF. Então,
alguns dos nossos amigos aí do Centro-Oeste que não conhecem bem a nossa realidade aqui, vão poder conhecer um pouco melhor esses aspectos. A tendência é a melhor padronização dos produtos. Então, nós estamos vendo aqui uma produção de galeria pré-fabricada e do lado um assentamento. Isso não é a nossa realidade aqui hoje. Hoje nós temos grande diferença. Hoje é muito colocado aqui a galeria em loco. Brasília tem muito disso. E também com dimensões muito fora. Nós temos dimensões de 1,65 por 1,65, 1,80, 1,60, 2,20, 2,40, 2,80. Então, dificulta muito para o produtor, para o industrial, ter todo esse leque de formas. E para quem vai executar, ela não é atrativa, porque, olha aqui, para você ver aqui, essa dificuldade de execução. 1 metro dessa armação da galeria, em loco, ela tem cerca de 970 amarrações, para você poder amarrar todos os 4 lados, todos esses estribos. Já na pré-fabricada, como você usa a tela soldada e faz o reforço com o vergalhão, você cai para 230, 260, tornando mais racional e rápido. Uma outra dificuldade que também se encontra é a especificação. Hoje aqui, Vicente Pires, Sol Nascente, grandes obras aí, Polo JK, há uma grande dificuldade. As empresas estão pedindo para poder usar galeria pré-fabricada e não conseguem, porque as especificações são muito diferentes. Enquanto na galeria em loco você tem especificações de parede com 17, com 18, na galeria pré-fabricada são dimensões facilmente vencidas com 15 centímetros de parede. E por isso tem tido tanta dificuldade. Para conseguir fazer a conversão, tem demorado muito, mais de 6 meses, e algumas empresas optam até por fazer do jeito que está, fazer em loco. Então, uma mobilização mais demorada, abertura de via mais demorada, o tempo de trânsito parado é mais demorado. E nós temos vários elementos para nos ajudar nisso. Nós já temos a norma brasileira de aduelas. Ela é modulada a cada 50 centímetros, a modulação. Então, ela atende essa necessidade. Se você tiver, hoje, existem muitas formas aí modulares, e com as formas modulares, ela já vem nesse módulo de 50. Então, a tendência é que, para as próximas obras, vamos aí conversar com os órgãos do governo, é que já venha tudo adequado dentro da norma, para que facilite tanto a produção quanto a execução. A tendência é ter essa padronização e enxugar os diâmetros, porque a cada 20 centímetros, você mudar uma seção a cada 20 centímetros, fica um leque enorme de seções, ao ponto em que a cada 50 centímetros você diminui bastante e prioriza e melhora a questão da produção e do assentamento. A mesma coisa, a mesma situação acontece nos PVs. Hoje nós temos fundos de PVs pré-moldados, a tampa pré-moldada com a saída para a duela, mas também não atende às nossas necessidades, porque nós também já temos uma norma de PV, em que ela pode ser feita com o balão, como um tubo de concreto, ou com a duela de concreto. Então, hoje, nós temos a situação, nós temos PVs em bloco, temos PVs concretados em loco, e não temos a solução que é a ideal e que é a solução que a norma preconiza, que é o PV pré-fabricado, o PV pré-moldado. Então, locais de difícil acesso, para entrar um caminhão de concreto aqui, tem um problema de tempo, de horário, para
concretar, chuva. Então, assim, é uma série de coisas que atrapalham muito esse sistema antigo e de execução em loco, ao ponto que o PV seria já montado. Você fez a base, vai montar lá e a entrega é muito mais rápida. Então, essa é a tendência. Os órgãos, para poder conseguir licitar e conseguir ter todo esse investimento que se busca, precisam agilizar, racionalizar, para que as obras sejam melhor executadas, com qualidade e tempo. Porque hoje, com a nossa tabela ciclo-SINAP aí, se você ficar parado, executando a obra e enrolando, a lucratividade vai embora. E também, já essa aqui eu até acrescentei aqui para a Ana Maria, na nossa conversa anterior, essa parte de grelha para condução dos drenos, conduções da pequena drenagem, né? Então, esse já é um caso aqui, é nacional, a BCP, junto com a ETS, podem ajudar algum produtor local que queira fabricar esse tipo de elemento com argamassa armada. E do mesmo jeito que a Ana Maria precisa lá do mobiliário, a drenagem também precisa dos seus periféricos e dos seus acabamentos. Hoje é tudo muito manual. O PV manual, a galeria manual, e isso tudo é um atraso, traz prejuízo no tempo de obra, no custo da obra e na qualidade da obra. Então, tudo isso, o respeito às normas, seguir as normas, que não acontece aqui hoje, é extremamente necessário para que possamos ter um avanço. E aqui, para homenagear a BCP, que desde 2002 lançou o programa de selo de qualidade, começou com tubos e blocos, e ela vem aí trazendo todo esse avanço tecnológico, agora com norma de desempenho. Então, tudo isso que nós estamos falando hoje, toda essa necessidade que é premente hoje, já foi enxergada lá atrás e já vem sendo trabalhada desde essa época. Então, é uma breve visão da situação que nós encontramos aqui hoje e do que nós precisamos fazer para valorizar. A tendência é que seja, no futuro próximo, como a Sabesp em São Paulo, a pré-qualificação de empresa. Lá hoje, uma construtora ganha uma obra lá, ela vai no site da Sabesp e consulta uma lista de empresas que já estão pré-qualificadas a fornecer. Ela não pode comprar de fora daquilo. Então, com um sistema semelhante ao selo de qualidade, ela certifica que aquela empresa tem condição técnica, condição física, tecnológica, seu corpo técnico, todo mundo ali tem condições. Os equipamentos atendem à norma, os cuidados de produção de concreto, baias, misturadores, laboratório implantado, e uma vez ter essa certificação, aquela empresa já diminui bastante a concorrência, porque ela assegurou a sua qualidade e a empresa que ganhou a licitação, ela pode escolher entre aquelas pré-qualificadas. Então, é uma briga justa. O preço vai variar, mas que um concorrente também vai entregar um produto de qualidade. Foi uma passada bem rápida aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Valdir, Crozara, Ana Maria, Davidson, e espero aí encontrarmos aí novos webinars. Muito obrigado. Carlos, foi muito bom aí. Agradeço aí essa visão prática, né, de quem faz. Carlos, aproveitando ainda aqui, a gente está aqui, estou junto com o Felipe, né? Pode abrir aí, Felipe. Vamos lá, aproveitar. Eu queria só para fazer o gancho, porque o Felipe vai falar aqui algumas coisas ligadas a essa questão de como o marco do saneamento pode trazer dinheiro, né, Felipe? A gente tem muito disso. Mas, Carlos, na sua visão, aonde você enxerga que
do lado que você tem trabalhado, onde você vê a grande atenção, a grande oportunidade que os fabricantes que estão nos assistindo agora precisam atentar? Qual é o grande ponto, né, que nós não podemos deixar passar, que às vezes é deixado passar em branco isso? Como você enxerga que é algo que, olha, não esqueça disso, né, na hora de trabalhar os projetos? Você mostrou várias opções, né, de kits de montagem, da racionalização, sempre trazendo essa noção de contexto e não de um produto único, que é perfeito isso, né? Você tem algum ponto que te chama a atenção nisso, como oportunidade? Sim, eu acho que é necessário fazer um trabalho junto aos órgãos para que melhorem essa especificação, e muitas vezes a própria construtora que ganhou a obra não conhece. Às vezes ela mesma está acostumada com esse modelo tradicional e apresente para ela, chame, mostre, incentive, porque uma vez você facilitando a vida dele, a solução vai ser aceita de imediato, né? Nós temos a Pré-Moldado Brasil, que já oferece essa caixa pré-moldada. Tem época que o pessoal está brigando pela caixa dele, aonde o construtor consegue colocar. Então, é um trabalho institucional e de conhecimento mesmo das construtoras e do mercado privado. Muito obrigado, Carlos. Falou com a gente então aqui, Carlos Eduardo Miranda. Eu agradeço, muito obrigado. Aí das soluções. Daqui a pouquinho a gente volta, Carlos. Muito obrigado. Felipe, você vê como que o Carlos colocou, e eu queria pegar essa deixa, eu sabia que queria trazer para a gente isso, né? Se a gente traz a facilidade, e isso vindo de uma premissa de projeto, a vida da construtora vira uma maravilha, né? E como a gente vai tratar disso? Como você enxerga essa questão aí? A grande oportunidade. Antes de mais nada, coube a mim juntar tudo. Trazer isso para um aspecto que possa atender a cada um dos fabricantes que está aí do outro lado. Então, a gente vai começar tentando mostrar um pouquinho dessa realidade. Bom, antes de mais nada, são 3 palestras extremamente enriquecedoras, 3 apresentações extremamente enriquecedoras, com temáticas altamente complementares. Quer dizer, inicialmente, o Fernando fala a questão da pavimentação, que muitas vezes a gente percebe que o fabricante de artefato, principalmente aquele que trabalha com pavimento, com intertravado, ele tem dificuldade de entender o conceito de pavimento, ele às vezes até entende o conceito de intertravado, mas não entende a lógica da pavimentação como um todo, e aí muitas vezes ele peca até na parte da assistência técnica do cliente. Depois, Ana Maria, de forma muito brilhante, mostrando, por um lado, a questão da cidade, a importância da cidade voltar a ser para o cidadão. Isso é uma coisa que pode parecer em alguns locais é um ponto conflitante, mas o que a Ana mostrou de forma simples, direta, objetiva e operacional é que a cidade vai precisar ser do cidadão, né? É impensável você circular num ponto de ônibus, o ponto de ônibus em questão, mesmo ao centro do Rio, conheço bem esse ponto de ônibus em Brasília, você também, né, David? Já nos hospedamos muito ali, próximo ali, e a dificuldade que era a gente chegar até naqueles centros comerciais, né? Porque era tanto problema no entorno, e aí você vê a preocupação com o espaço do cidadão. E depois o Cadu trazendo o seguinte, olha, o marco do saneamento ele chegou facilitando, e o principal, uniformizando as regras. Pensem bem, entendam bem, fabricantes, uniformizando, diminuindo muito, lógico que a gente pode passar muito tempo conversando sobre isso, ou não, mas enfim, mas diminuindo muito a inserção dos eventos externos na tomada de decisão, tá? Da compra ou não de determinado material. Quer dizer, eu tenho que trazer para um processo licitatório, claro, pode parecer um absurdo a gente falar isso em 2020, quando a 8666 já tem lá mais de 20 anos de implementada, mas a gente ainda via muitas as tomadas de decisão de uma forma e as compras de uma forma muito despadronizada, inclusive envolvendo pessoas ou fabricantes que tinham pouco domínio técnico ou não tinham produtos condizentes. Então, os 3 pontos, eles se complementam de forma sensacional, quer dizer, o que tem embaixo, o pavimento e depois a cidade como um todo. Felipe, a partir disso, quem conhece o Felipe sabe que a gente brinca, que ele é o outro lado da tecnologia, né? Vamos imaginar se o negócio tem 2 faces, uma é tecnologia, a outra é dinheiro, oportunidade.
E o Felipe, ele gosta de trazer para a gente aquele olhar que às vezes a tecnologia não traz. Dentro disso, Felipe, com esse outro olhar da tecnologia, porque a gente pode olhar, por exemplo, o projeto, ou esses três temas, quando a construtora olha, existe aquele cacuete da tecnologia querer olhar diretamente a solução técnica, né? E isso pode ser uma coisa que nem sempre traz a melhor solução financeira ou econômica, ou como a própria Ana colocou, que a gente sente em Brasília, a própria solução para o cidadão, né? Que no final o cliente tem que estar feliz. Fala um pouquinho para a gente aí, Felipe, como que as construtoras podem tirar partido disso, já a partir do projeto, né? Onde que a construtora, o lado da construtora, como que isso tem que ser olhado? Olhar o projeto a partir do dinheiro, é possível isso? É necessário. Não é só possível, é necessário e é determinante. A gente trabalha muito durante um tempo, eu acho que vocês devem lembrar isso, você, Davidson, com certeza lembra, teve um mote que ganhou muita bandeira no Brasil, que é assim, a cidade que vivemos. Eu acho que a gente tem que mexer um pouquinho nisso, principalmente com essa conjuntura Covid ou pós-Covid, e a gente tem que procurar entender um pouco, não é a que vivemos, é a cidade que convivemos. Essa mudança tem todo o sentido quando você olha a partir das 3 apresentações. Quer dizer, a gente convive nessa cidade. Uma infraestrutura muito mal feita, ela significa impacto para todos nós, inclusive para o cara que vendeu os materiais, né? Uma cidade, o pavimento, a via pensada como um todo, ela gera impacto para todos nós, eu não aguento mais. Tem cidades que eu brinco, se a minha amiga Glécia estiver assistindo, eu acho que desde que eu conheço Fortaleza, eu não lembro Fortaleza sem obra na orla, entendeu? Eu acho que agora a gente vai começar a ver a orla limpa. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, eu vejo obra na orla, eu acho que você não é diferente. E a gente está falando de um convívio de 7, 8 anos. Não é uma visita, é um convívio, né? 5, 6 vezes por ano, ao longo de 7, 8 anos. Bom, Davidson, olha só. A cidade, ela está complexando. Ela já passava por um processo de complexão, né? Eu não sei qual é a melhor expressão disso. Ela estava se tornando cada vez mais complexa, né? A gente discutia muito pavimento e calçada. Tem muitas cidades que o meio-fio passa longe de se pensar. E agora, quando você está trazendo uma grande parte da população, uma parte considerável da população, e principalmente uma parte considerável da população de renda elevada que consome serviços para o trabalho online, isso representa que esse cara pode estar em vários lugares. Basta dizer que eu estou aqui no Rio de Janeiro, você está aí no sul de Minas. E o restante dos nossos amigos está em Brasília. E tem gente nos assistindo em vários lugares do Brasil. Ou, quiçá, como já aconteceu em outros momentos, até em alguns lugares do mundo. Isso nos representa que o trabalho ele não está mais alocado. Aquela relação que a gente aprendeu no 2º grau, de que a Revolução Industrial tira o cara de casa e bota o cara no trabalho, né? Ele cria um novo locus social, ele muda, ele passa a também ter um locus dentro das casas. O que isso muda em termos da cidade? A cidade ela precisa ser interessante. A cidade ela precisa fazer com que o cidadão queira conviver nela. E aí conviver muito... Oi. Quando você traz isso, né, do cidadão conviver na cidade, essa que é como seria o grande objetivo. Como que eu, numa construtora, transformo essa necessidade, olhando para o projeto, trazendo dinheiro? Como que eu fecho? Como que eu triangulo tudo isso daqui? Pois é a outra mágica. Eu trouxe a história para dizer o seguinte, se você pensava em calçada e pavimento, agora você tem, por exemplo, o Guilherme da Tetracom, não sei se ele está nos assistindo, onde ele está pensando a via com 30, 40 peças. E essas peças têm que se falar. Quer dizer, não dá para você pensar em botar um pavimento intertravado, que ele prevê o encaixe, ele prevê a dinâmica do encaixe, e você dizer que você tem que sair cortando o pavimento. Até porque o próprio resíduo gerado por isso é muito complexo de administrar no cotidiano da obra, né? Não só de administrar em termos objetivos, como administrar em termos operacionais, quer dizer, você fica cortando. Pega uma peça de intertravado, quantos discos de maquita, eu odeio falar de maquita, mas quantos discos de maquita eu perco para cortar aquela peça? Quer dizer, e rompe o princípio do sistema, que é o sistema de encaixe. Eu tenho que estar pensando que o banco, eu tenho que tirar 2 peças, 3 peças, 4 peças e encaixar meu banco.
encaixar minha rampa, encaixar meu bicicletário. E aí, Davidson, é onde entra o cifrão. Quanto mais produtos eu tenho na cidade, mais eu, empresário, vendo. E não significa, hoje num evento mais cedo, um grande fabricante que tem volume aí de bloco, na faixa de 40 mil blocos, me perguntou isso. Mas como é que eu implemento isso? Eu sou uma indústria grande. Quem disse que tem que ser só você? Um dos princípios do Guilherme aí é a realização de parcerias com outros atores que produzem produtos de qualidade, mas não têm o sistema industrial como o dele. E aí eles entram em conjunto, entregando soluções para facilitar a vida da Ana Maria. E aí, se você faz isso, passando por vários sistemas, por exemplo, o Cadu mostrou uma peça, que é uma grelha, que veio uma dúvida de ontem nossa. Tá? A Ana Maria perguntou, olha, eu tenho a grelha de concreto, quero usar ela, mas o cadeirante, a cadeira dele fica travada. Aí a gente mostrou uma grelha que a cadeira não trava. Na verdade, a gente tem que entender que a cidade é um espaço de convivência. E as peças e os produtos têm que estar pensando que as pessoas vão usar. E não se limita à cidade. Ele trabalha as edificações, o agronegócio. Quer dizer, eu vou fazer um posto para, no final das contas, um boi beber água. Entendeu? O boi vai beber água ali. Então, Felipe, interessante isso, porque quando a gente, às vezes, no plano da construtora, isso geralmente fica muito restrito a pegar um objeto e simplesmente executar, né? Pega ali o escopo de um projeto simplesmente executar. Agora, de repente, como construtora, eu posso ter no meu business, ajustar o produto para o meu cliente, ou seja, ter essa venda consultiva antes para que o produto seja melhor a partir da minha especialidade. E eu entendo que aí começa a entrar os projetistas. Aliás, aqui, ó, se você ainda corta paver com Makita, por favor, vem para o PDE, vem conhecer a equipe do PDE aqui, vejam os nossos cursos, porque não é bem assim a história não, né, Felipe? Como que isso vai integrar projetista agora nessa conversa? E é mais barato para todo mundo na cadeia. Como falou o Cadu na apresentação dele, sabe quanto custa uma forma de galeria? 60 mil, mas o escoramento ela vai a 90, 100 mil reais. Uma forma. Então, você imagina quando o cara se depara com 15 tamanhos de galeria, 20 tamanhos de galeria, ele precisa de 2 milhões de reais para começar a produzir galeria para atender. Não é possível que, em algum momento, a gente entenda que engenharia a gente tem que caminhar para o encaixe. É diferente. Eu não tenho que montar janela, eu tenho que encaixar janela. Pode parecer uma semântica gramatical, mas, na verdade, ele está dizendo todo o conceito que ele vem por trás. Quer dizer, quando a fábrica entrega a solução, e essa solução tem que passar pelo aspecto da engenharia, sim, normas, entendimentos, produtos controlados, mas ele tem que passar pela lógica da arquitetura, sim, que é coisa mais insana do que você pintar uma vaga. Caramba! Faz o paver com pigmento. Quem trabalha em prefeitura sabe quão insano é. Você tem que lidar com essa sinalização horizontal constantemente, né, de refazer ela aí. E falando nisso, Felipe, a gente sabe, você comentou de normas aqui, a gente sabe que essas normas elas podem nortear o trabalho da construtora, o trabalho do projetista, como sendo a grande oportunidade, todo mundo ter um bom produto e ganhar dinheiro, mas as normas que estão aí, elas abrem esse lado comercial, elas têm esse potencial, ou às vezes elas não são tão bem utilizadas? Como que isso tem funcionado? Olha só, Davidson, se me permitam, eu sou um pouco crítico com as normas que nós temos. A minha última contagem, ao todo, nós tínhamos 1.086 normas na construção civil. Eu vejo enorme dificuldade de alguém conseguir decorar todas. Dou um prêmio para quem conseguir fazer isso. Aliás, eu nem dou prêmio. Eu acho que eu te dizia assim, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Porque você devia estar muito rico fazendo outra coisa. Porque são tantas normas que é difícil, muitas vezes, você controlar. Isso também acontece pelas entidades, por todos os processos que estão no caminho. Quer dizer, a gente tem empresas, você sabe bem disso, que tomam, às vezes, multas e que o cara vai recorrer porque simplesmente o regulamento já mudou. Quer dizer, nem as próprias pessoas que aplicam multa conhecem toda a profundidade do sistema, porque ele é complexo. Isso é um ponto. Existe um outro ponto que ele é complexo, mas ele é necessário.
A norma é o balizador, determinante do padrão mínimo do que eu devo entregar. Percebam, é mínimo. Muitas vezes o cara diz, eu vendo um produto de qualidade. Não, você vende o mínimo da qualidade que precisa para implementar naquele processo. Então, entender um pouco disso. Mas, a partir daí, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar, entender e começar a perceber alguns valores. Primeiro, as construtoras, cada hora que passa, têm menos mão de obra técnica. Por quê? Porque, primeiro, que é difícil hoje você compor a cadeia. Você pegava antigamente, eu estava conversando com um dono de construtora hoje, você pegava, tinha 10 prédios, você tinha um engenheiro por prédio. Né? Você fazia uma edificação com 10 prédios, você tinha um engenheiro por prédio. Hoje em dia, você tem um engenheiro para os 10 prédios. Né? Então, uma parte da assistência técnica, ela foi incorporada pelos fornecedores. E aí, esses fornecedores precisam também trazer soluções que, pelas nossas experiências, seja no poder público, seja nas entidades privadas, elas são acomodadas quando elas apresentam uma lógica de engenharia que geram um retorno. Percebam, tem que dar dinheiro. Mas ninguém está dizendo que ela tem que dar dinheiro só naquela operação, ela tem que dar dinheiro no montante do projeto, ela tem que dar dinheiro na economia do sistema, mas tem que ser provado. Não adianta eu chegar para o cara e dizer assim, ó, usa a minha solução porque ela te economiza, aí o cara vai dizer, pô, mas quanto? Eu sou o primeiro que vou perguntar. Agora, se você prova isso, quem que não está disposto a usar? Quem joga dinheiro fora, né? E a gente olha assim, a questão é quem tem que provar isso, né? Porque aqui nós falamos de construtora, falamos aqui dos empreendedores, você falou do poder público, falou dos projetistas. Agora, de que maneira a indústria se insere nisso, sendo a gente que mostra, olha, isso é viável, essa solução realmente fecha o ciclo econômico de todo o processo. Aonde que agora as indústrias enxergam essa oportunidade, diante de tudo que a gente viu aqui? Aonde que a cidade se torna grande oportunidade por artefato? Olha só, Davidson, Artifácil, Tetracom, Sopremol, Concrepox. Eu posso passar... Pré-moldado, eu posso passar aqui citando. Existem muitas empresas bacanas que fazem um serviço de casa. A gente também tem uma grande dificuldade que a gente está tentando até começar a resolver agora, que é catalogar isso. Quer dizer, às vezes os locais não têm as informações que precisam. E não importa a gente ficar discutindo se a culpa é da construtora, se a culpa é da fábrica, se a culpa é do poder público. Eu acho que a gente tem que parar um pouco da discussão de culpa e focar na discussão de soluções. Os atores que estão buscando trazer as soluções, trazer informações, se você conversar com a Ana Maria, até peço que ela opine disso, se ela puder abrir a câmera dela e conversar um pouquinho conosco, é a questão, por exemplo, da Breinco, da Espanha. Onde você consegue chegar na Breinco e ter a dimensão do teu projeto, né, Ana? Não, com certeza. Eu acho que a gente conseguir visualizar permite uma especificação mais apurada. Mas realmente o poder público tem esse problema, né? O projetista ele não controla quem vai ser contratado, como vai ser o produto produzido por aquela construtora que vai executar a obra. Eu acho que existe sim um descasamento, né, nesse processo, que é o próprio processo da licitação, que muitas vezes dificulta o controle de qualidade daquilo que vai ser executado. Então, assim, realmente a gente precisa de ter um trabalho grande e anterior à própria obra, né, junto às empresas para a produção de componentes que possam ser melhor visualizados e melhor incorporados com especificações nos projetos. Pois é, mas se a gente perceber, muitas vezes, como falado pelo Cadu, se ele puder também participar aí, se a gente parar para pensar, em vários momentos, a norma já existe. Né? Só que é tanta coisa que, às vezes, a gente não sabe que aquela norma vai resolver aquela situação. Isso é um problema. Outra coisa, como a gente conversou ontem, a peça já existe. Mas como é que você decora a quantidade de peças que tem, né? Imagina se você abrisse um catálogo e fosse lá, grelha, e visse 10 tipos de grelha e dissesse assim, opa, essa aqui me agrada, né? E aí você vai pegar os caras que estão naquele catálogo e ligar, meu amigo, você tem essa grelha? Né? Você consegue me trazer essa solução de grelha que eu tô querendo? Facilitaria a todo mundo, a todos nós. Não é isso? Eu acho que o principal motivador desse evento aqui, e aí o Fernando me confirma, né,
É a gente, não sei se eu estou conseguindo refletir ou explicar bem a sua motivação, se eu estou certo nisso, mas é mostrar que pensar uma cidade ou pensar qualquer obra é um processo integrado entre pensar projeto, entender a base, entender quem vai fornecer, para otimizar, porque senão não tem sentido essa construção de forma isolada. Ô, Felipe, posso falar, Davidson, aqui? Deve, eu ia te chamar, Fernando, que eu ia pedir que você trouxesse esse aparelho. Você começou a falar, eu achei que você ia embarcar no tema, e fiquei animado, você parou, mudou de assunto, é o catálogo, Felipe. O catálogo, eu acho que é fundamental. Você já pensou se a Ana Maria puder dar uma sugestão de peças que ela acha adequadas estar nesse catálogo, e a gente vai correr atrás desse produto ter a qualidade, as especificações que ele devia ter, né? Poxa, isso ia ser muito legal. Pelo menos as minhas, Fernando. A gente até tem batido isso. Muitas vezes, quando você vai botar no catálogo, não sei, aí a Ana Maria pode me ajudar, o Cadu, eu não preciso, no primeiro momento, ter todos os detalhamentos do produto, mas eu preciso saber que o produto existe. Quer dizer, eu tenho uma foto, eu tenho uma dimensão dele, eu tenho um peso estimado, eu tenho uma possível aplicação, quer dizer, uma resistência, uma coisa, ela pode olhar assim, pô, isso aqui já me norteia, até para pedir para o fornecedor dela, ou não? Com certeza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente saber que aquele, por exemplo, desenho, aquele projeto que a gente elaborou, ele é possível de ser executado, é a primeira parte do caminho para uma melhor execução. Então, a ABCP tem nos ajudado muito em alguns tipos de especificação de produtos que inicialmente não eram tão utilizados no Distrito Federal. E ajudar a gente a provar que esse produto é passível de ser empregado em obras com resultado bem interessante. Então, obviamente, ainda não estamos falando aí de um catálogo, mas certamente de um conjunto de especificações técnicas e de comprovação de que aquele produto ele é viável. Então, a gente tem uma posição, né? Mostrar o que o produto dele vai solucionar, essa integração já vem, porque quem se interessa pela solução vai discutir esses detalhes, né, da paginação e tudo, mas sim, mostrar que a solução existe, que ele detém aquela solução. Aí ele joga aquilo no mercado e é absorvido pelo usuário, né? Pois é. Então, quando a gente analisa isso daqui, né, Felipe, eu queria conversar aqui um ponto que a Ana tocou lá na apresentação dela, porque nós estamos falando de algo que não é necessariamente uma especificação normativa, mas sim onde a indústria se apresenta com produtos especificados, uma lista de produtos, tem uma série de aplicação que não necessariamente só é estrutural, né, você tem um guia de utilização. Nas experiências que você mostrou, Ana Maria, nessa questão ali, você comentou que a BCP ajudou bastante isso, mas você teve que provavelmente garimpar esses produtos, né? Como teria sido mais fácil? Foi assim, importante? O que você sente falta nessa formação dessas informações que a indústria poderia trazer para um especificador, para um arquiteto, seja do poder público, seja um projetista de uma construtora? Como que você entende que poderia melhorar essa experiência de acordo com o que você viu lá? Eu achei uma coisa muito interessante que o Fernando apresentou, que é a plataforma. Porque hoje, como é que o projetista ele trabalha? A gente vai para a internet procurar quem é que está fornecendo as coisas pelo Brasil. Então, assim, realmente, a sistematização dos produtos e a concentração disso numa plataforma teria uma utilidade enorme, porque a gente já sabe o caminho, né, certo da pesquisa. Então, e aí, essa plataforma, claro, entendendo também que ela vai dar uma uniformidade nas informações que o fornecedor vai poder, né, apresentar daquele produto. Porque, às vezes, você tem uma determinada especificação de um produto, o seguinte já não traz. Então, essa possibilidade de comparação de diferentes produtos e de avaliação das especificações numa plataforma, então, né, juntar toda a informação e sistematizar essa informação seria super útil. Inclusive, só nessa linha, ela seria útil para os dois lados, né? É isso que a gente está tentando, né, Fernando? Nesse projeto, com a ETS ABCP, a gente quer gerar um catálogo, o primeiro catálogo nacional. Quer dizer, ter pelo menos 200 produtos, 50 fábricas e 10 estados, que a gente tem que começar para algum lugar.
ele bate num ponto que o Cadu falou muito bem também. Quando a gente bate lá, a sua especificação sai por lá, vamos supor. E aí evita essa quantidade de modelos, porque aí alguém não acha, cria. E aí a gente pega... Vocês já pararam para pensar? A gente roda o Brasil todo, né, Davidson? Tem tubo de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 metro, 1,20 m, 1 metro... Aí, às vezes, a gente fica se perguntando qual é a diferença, na prática, tão grande, entre esse tubo de 20 e esse tubo de 30. Muitas vezes, custo de produção é muito próximo, né, Davidson? Sim. É traço, a diferença é no centavo de custo de produção. Aí o cara, às vezes, até gasta mais, porque ele tem que comprar forma, e o tempo de produção de fazer o de 30 é o mesmo do de 20, né? Então, quer dizer, será que não seria o... Fala aí, Cadu, que você está rindo aí. Não, é justamente isso, é tudo encavalado, né? Meio 0,5 metros por segundo a mais, em que você passa de 20 para 30, de 30 para 40, e não faz sentido essa proximidade tão grande. Pois é, e é o que o Gabriel falou, muitos deles não estão normatizados. O princípio do catálogo é exatamente a gente botar alguns produtos que não estão normatizados. Porque se eu começar a listar de verdade, Ana, toma uma surpresa que eu vou te dizer que a gente deve conhecer mais de 10 mil produtos no Brasil. Porque a gente já atendeu mais de 600 fábricas no Brasil todo. Tem muito produto, tem muita coisa criada, assim. Outro dia eu estava lembrando que a gente viu na Serra do Rio, né, Davidson? O tubo drenante. E ele é super útil na serra, né, Davidson? E por que as pessoas não fazem? A gente vê que quase todo mundo conhece o tubo drenante, mas o próprio cliente às vezes não usa, prefere uma outra solução, enfim, fica com essa dificuldade. Aqui cabe a provocação do Gabriel, viu, Felipe? O tubo drenante é mais antigo que o meu pai, tá? Nem fale, tem coisa que é antiga anda para frente. Peraí. Eu acho que é uma outra questão bem importante, gente, que é a desmitificação do preço, porque quando a gente começa a especificação desses produtos drenantes, do ponto de vista do poder público, a principal questão é sempre, mas esse produto ele é muito mais caro do que o convencional. Então, eu acho que também um outro trabalho importante de vocês é a desmitificação de esse valor, ele está sendo agregado por que tipo de resultado? Então, também seria bem interessante. Estou aproveitando para colocar todas as minhas inquietações e necessidades nessa discussão para vocês. Que oportunidade, hein? Que oportunidade, muito bom. Para todos os que estão vindo aqui. A principal oportunidade aí, Davidson, é que ela compra. Desculpa, mas ela compra. Então, às vezes a gente perde um pouco essa noção, fica tentando. Ela compra. O que você vai comprar, né? Sabe? Se provar que é bom, que vale a pena, que é viável, que é melhor, mais barato. Né? Quem dera que fosse eu que comprasse. Né? A gente muito bom. Não. Mas eu acho que é muito nesse sentido, né, Davidson, Fernando, Ana e Cadu, né? Eu acho que todo mundo converge. O que a gente precisa é começar a fazer, né? Cada vez mais a BCP tem feito isso, mas eu acho que é um papel nosso, a gente de consultoria, entendeu? Os fabricantes, o poder público juntar e a gente tem feito isso, né, Davidson? A gente tem uma construtora de Minas atuando no Rio que a gente vem fazendo isso. Não sei se o Eduardo Dávila está aqui nos acompanhando. Ele tinha diversos problemas e perguntou, dá para desenvolver? A gente está. O fabricante está desenvolvendo e está todo mundo feliz para sempre nisso, né? Pô, caramba, quando é de cimento, geralmente dá para fazer, né? Olha só. Voltar, né? Nós estamos aqui chegando ao final desse debate. A gente trouxe aqui várias experiências na relação das ruas do futuro, a experiência do mobiliário urbano, a experiência do marco do saneamento. E eu quero agradecer de forma muito especial, né, aqui a CEDU, na pessoa da Ana Maria Aragão, né, na arquiteta, projetista, trazendo essas considerações únicas, viu? Uma oportunidade única mesmo, para quem assiste como PDE, como indústria de artefatos. Muito obrigado mesmo, foi enriquecedor. Carlos também, compartilhando assim essa vasta experiência aí das oportunidades que nós temos aí no marco de saneamento. Felipe, meu amigo, sempre ali dando o outro olhar, para a gente não perder de vista o foco, né? A gente não perder o foco.
Fernando, quero deixar com você as palavras finais, então, desse momento aqui, e desejar a todos aí uma boa noite, né? Felipe e Valdir, Fernando e Valdir aí também. Boa noite, Davidson. Olha, eu queria dizer o seguinte, que esse convite que a gente fez para a Ana Maria é muito em função de um relacionamento franco e extremamente produtivo, de uma conversa muito, muito sincera e muito honesta que a gente sempre teve. Há muitos anos a gente tem com essa equipe da CEDU, inclusive com a chefa, colega dela, Gisele, né? Gisele também é uma parceirona de muitos anos. Quando a gente começou a falar em calçadas aqui em 2007, ela estava, não a Ana Maria, que ela está fazendo mestrado lá fora, doutorado, tudo, né? Mas a turma dela estava aqui. Me dá um segundinho. Ó. O Luiz já propôs, Ana, fazer uma reunião para desenvolver os seus bancos, tá? Então já está ali dizendo, ó, vamos fazer uma reunião para a gente pensar em desenvolver seus bancos. Aí, ó. Aí, nada como mostrar uma fotografia esquisita para alguém ficar com vergonha e fazer uma coisa melhor, né? Mas então, realmente, eu acho que esse relacionamento que a gente tem é que a gente quer levar ele para os produtores de Brasília, principalmente agora aqui, né? E que tem as possibilidades de criar esses produtos que vão atender melhor e certamente vão dar um giro legal nessa economia e nesse grupo dos pré-fabricadores que a gente tem. Então, eu agradeço muito. Tenho certeza que o Valdir vai querer dar um abraço de fim de ano na turma também. Muito obrigado. A Ethos continua sendo nossa grande parceira nessa melhoria. É fundamental esse trabalho que esses três fazem aí, melhorando. O Cadu, até pouco tempo, estava só pré-fabricando, agora está ajudando a Ethos na consultoria também. O Cadu é meio cria da BCP. A gente criou e os outros tomaram conta dele, né? Mas eu acho que é um grande valor que a Ethos está adquirindo também, junto com a GW. E eu espero que vocês tenham todos um ano muito mais produtivo, eficiente e livre dessa pandemia que nós tivemos esse ano. Muito obrigado. Valdir, se quiser dar uma palavrinha agora, você é sempre muito bem-vindo. O Valdir também é um parceiraço que todo mundo conhece o Valdir aqui. Diga, Valdir. Fernando, eu queria agradecer aí, em primeiro lugar, a todos os palestrantes, parabenizá-los. As palestras foram muito boas. Eu digo que eu fiquei até agora assistindo as palestras, os temas, os assuntos, enfim, as discussões que foram feitas. Mais uma vez, Ana Maria, eu quero te agradecer aí a confiança. Eu sei que você que está do outro lado, do lado do serviço público, tem as suas preocupações, enfim. E nesse nosso trabalho na BCP, e ao longo de quase 20 anos, Fernando, a gente sempre pautou o nosso trabalho no aspecto técnico, dentro das nossas limitações, sempre procurando ajudar, quer o lado dos fabricantes, quer o lado das construtoras, mas principalmente aí o governo. A gente é amigo da doutora Gisele Moll já há algum tempo, Gisele é uma grande amiga nossa, e você, o Clécio, enfim, a equipe lá da CEDU, que sempre nos receberam com tranquilidade. Então, a gente quer agradecer e dizer que não só a ABCP, mas como essa equipe toda que está aí junto com você hoje, está junto aí para a gente poder fazer obras cada vez melhores. Basicamente é isso, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, então. Um abraço a todos e agradeço a oportunidade. Tchau. Valeu. Uma boa noite. Obrigado, bom ano novo para todos aí também. Né? Abraço a todo mundo aí. Então, até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Um abração.